Beleza, minha gente? Vamos lá para a resolução de mais uma questão aí da prova do Enem de 2009. E lembrando que essa segunda aplicação foi a aplicação que valeu para todo mundo, né? Porque a primeira aplicação foi cancelada. Então vamos lá. É possível, com 1 litro de gasolina, usando todo o calor produzido por sua combustão direta, aquecer 200 litros de água de 20 a 55 graus Celsius. Bom, pessoal, repara que ele deu o volume de gasolina e ele disse que com esse 1 litro de gasolina, eu consigo aquecer, com esse 1 litro de gasolina queimando na combustão, eu consigo aquecer 200 litros de água de 20 a 55 graus Celsius. Tá bem? E ele deu aqui embaixo o calor específico da água. Alguns alunos falam, não, calor específico 4,19 não é 1? É 1 se fosse caloria por grama grau Celsius. Mas como ele usou Joule, e além de usar Joule, ele não arredondou para 4, porque normalmente se arredonda uma caloria 4 joules. Ele botou aqui 4,19, tá? O que vai deixar as contas um pouquinho chatas, tá? Repare então que eu consigo tranquilamente, usando a nossa equação m vezes c vezes delta θ, consigo calcular na boa qual foi a quantidade de calor que essa gasolina deu à água, né? Qual a quantidade de calor que a gasolina deu à água, ou qual a quantidade de calor que a água recebeu da gasolina. Então, faço Q igual a mc delta θ, lembrando aqui que 200 litros são 200 quilogramas de água, e 200 quilogramas são 200 mil gramas. Mas, professor, por que o senhor tem que colocar em grama? Porque o calor específico está em grama aqui, ó. Olha aqui o calor específico está em grama, então a massa aqui tem que estar em grama, tá bom? Sempre que você for usar essa equação, você tem que lembrar de combinar a unidade da massa com a unidade aqui do calor específico. Se aqui tiver grama, lá é grama. Se tiver quilograma, lá tem que ser quilograma. Tá bem? Então, grama, grama. Feito isso, eu vou achar um valor aqui muito grande. 29 milhões 330 mil joules de calor fornecido pela gasolina e recebido pela água. Agora vamos ao resto da questão. Pode-se efetuar esse mesmo aquecimento, quer dizer, de 55 para 20, a mesma quantidade de água, pode-se efetuar esse mesmo aquecimento por um gerador de eletricidade, que consome 1 litro de gasolina por hora e fornece 110 volts a um resistor de 11 ohms imerso na água durante um certo intervalo de tempo. Então, ali na primeira parte, eu queimei a gasolina e o calor gerado pela queima aqueceu a água. Aqui não. Aqui eu vou botar a gasolina num gerador de eletricidade. Esse gerador consome 1 litro de gasolina por hora, fornece 110 volts a um resistor de 11 ohms e vai conseguir fazer esse mesmo aquecimento. Tá bem? Só que não falou quanto tempo que leva para fazer o aquecimento. Só falou que consome 1 litro por hora, tá bem? Todo o calor liberado pelo resistor é transferido para a água. Então, a gente está admitindo que o rendimento aqui é 100%, tá bom? E aí, tá aqui, então, ó, 1 litro de gasolina em 1 hora, lembrando que 1 hora são 3.600 segundos. Eu tenho a tensão que o gerador fornece, eu tenho a resistência que está esquentando a água. O valor da resistência é 11 ohms, tá? Bom, aí ele fala assim, considerando que a luz precisará aproximadamente qual a quantidade de gasolina consumida para o aquecimento de água obtido pelo gerador, quando comparado ao obtido a partir da combustão. Então, é óbvio, pessoal, que no primeiro momento eu calculei a quantidade de calor envolvida na combustão. E agora eu vou calcular a quantidade de calor envolvida no outro processo, tá bem? Bom, lembrando que
1 litro de gasolina é só 1 hora, tá? Então, o que que acontece? Se eu fizer aqui uma continha rápida, P igual ao quadrado sobre R, eu vou conseguir, numa boa, achar qual a potência que está sendo dissipada pelo resistor. Eu tenho a tensão de 110 volts e eu tenho o R11. Já fez essa conta aí para ficar fácil, porque aí você pode fazer 110 vezes 110, corta lá 110 com 11, vai chegar numa potência de 1.100 watts para a conta ficar facinho. Quem seria a quantidade de calor gerada? Bom, levando em conta 1 hora, né? Seria potência vezes o tempo, só que eu não posso botar o tempo em hora, eu tenho que botar o tempo em segundos, porque o watt é joule por segundo. Então fica 1.100 vezes 3.600. Então, o mesmo litro de gasolina gera uma quantidade de calor de 3.960.000 joules. Então, repara que, se você fizer uma comparação aqui rápida, 1 litro de gasolina aqui gerou 29.330.000 joules de calor. Aqui, 1 litro de gasolina gerou 3.960.000. Então, a quantidade de calor gerada para 1 litro de gasolina aqui é muito menor do que a quantidade de calor gerada para 1 litro de gasolina aqui. E a resposta vai ficar em função disso. Presta atenção, olha só, vamos ver as alternativas. A quantidade de gasolina consumida é igual para os dois casos? Não, não é igual. Não é igual por quê? Porque para eu conseguir os 29.330 joules que eu consegui no primeiro processo, eu vou precisar muito mais do que 1 litro de gasolina. Posso, inclusive, fazer uma conta aqui, ó. Posso, né, tá aqui, posso, inclusive, fazer uma conta. Faço assim, ó. 1 litro, 1 litro de gasolina no segundo processo gerou 3.960.000. Quantos litros de gasolina serão necessários para gerar 29.330.000, utilizando o segundo processo, o processo do gerador de eletricidade? Se eu fizer essa proporção aqui, eu descubro que eu vou precisar de 7,4 litros. Então, enquanto no primeiro processo 1 litro de gasolina fazia o aquecimento todo, no segundo processo eu vou precisar de 7,4 litros para fazer a mesma quantidade de calor do primeiro processo. E isso, pessoal, é exatamente o que está escrito na letra D. A quantidade de gasolina consumida pelo gerador é 7 vezes maior que a consumida na combustão. Beleza? Com isso, galera, alternativa D, alternativa correta. Beleza? Valeu e até a próxima questão. Tchau, tchau.